Boa pessoal, mais uma vez, hoje vamos falar um pouco sobre retração de M5. Esta será a primeira aula. Espero vos passar um conteúdo de qualidade e que vocês gostem. Então pessoal, começando do básico, precisamos entender então o que é uma retração de M5. Temos noção que retração é um movimento que a vela faz. Vamos supor que temos uma vela que nasceu aqui embaixo, uma vela de alta no caso, e ela vai buscando a sua zona, vai subindo, 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 e a vela chega em um determinado ponto, começa a retornar. Ela desce, 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 chega aqui, trava. Esse movimento é o que nós chamamos de retração, porque a vela subiu até um determinado ponto, perdeu força e voltou a um nível abaixo. Então, o movimento de retração pode acontecer, pode ser que a vela toque na marcação e retraia, ou a vela pode chegar perto da marcação ou de uma zona e de qualquer forma ela retrair. É esse movimento que nós chamamos de retração. E quando a vela faz esse movimento, ela deixa o que nós chamamos de pavio. O pavio semelhante a um rastro, né, que a vela deixa quando ela faz um movimento de alta ou de baixa e depois retorna perto da sua zona de abertura. Então toda vez que a vela chega a uma determinada zona e volta, deixando um pavio, esse pavio aqui, esse é um movimento que muitos de nós já conhecemos e que chamamos de retração. Algumas pessoas chamam o pavio de sombra, parece um palito, mas é isso. E retração tem sido um dos melhores operacionais que eu conheço, pelo menos no mercado, porque quando você abre o gráfico, você nota que pelo menos 75 ou 80% das velas deixam pavio, fazem um movimento de retração. E isso é muito bom, porque você vai ter mais oportunidade de realizar as suas operações. Então, quando você tem uma estratégia, um operacional que te permite identificar possíveis zonas onde o preço tende a retrair, com maior onde a probabilidade do preço retrair é maior, então você já tem uma vantagem, porque você aperfeiçoa ainda mais e consegue identificar quais são os pontos prováveis que a vela possa fazer esse movimento de retração. Além da vantagem que você tem de que 80 a 70% das velas tendem a retrair naturalmente, você tem a vantagem de conseguir identificar com facilidade as possíveis zonas de retração. E isso tende a aumentar ainda mais a tua assertividade. Normalmente eu aplico retração no gráfico de 5 minutos, mas a retração pode ser aplicada em qualquer time, M1, 2 minutos, 15, depende de você, mas eu aplico em M5, o que quer dizer que a operação vai terminar em 5 minutos. Então, para operar retração de M5, você tem que ter em conta 4 princípios ou 4 fundamentos muito importantes para que você tenha sucesso operando retração de M5, que são: as velas no gráfico tendem a estar a deixar muito pavio. Tem que ser um gráfico que as velas estão a deixar bastante pavio, você vai conseguir notar ao bater o olho no gráfico. E tem de ter intercalação de cores. Não pode ser um gráfico que só está a subir ou só está a descer. Tipo uma sequência de velas verdes longa, uma sequência de velas vermelhas muito longa. Não pode ser um gráfico. Tem que ser um gráfico que tenha intercalação de cores. E um dos pontos mais importantes, o gráfico tem de estar a deixar topos e fundos. Porque se o gráfico não tiver a deixar topos e fundos, praticamente você não vai marcar. Os teus suportes de resistência não vão ser muito assertivos. Então é importante que o gráfico esteja a deixar topos e fundos.
Outro ponto que você deve ter em conta e não esquecer, só entre em zonas de retração. Esquece isso de eu acho que aqui vai retrair, o achismo, isso aqui vai te fazer perder muito dinheiro. Pensar, tipo, eu pensei, eu achei que aqui podia retrair, eu achei que aqui podia dar certo. Esquece isso. Siga o teu gerenciamento, só entra em zonas de retração. Então, pessoal, não se esqueçam. Gráfico tem de estar a deixar muitos pavis, tem de estar a formar topos e fundos evidentes e tem de ter intercalação de cores. Não se esqueçam desses 3 pontos. E o ponto mais importante, só entrar em zonas de retração. Não inventar zonas fictícias que não existem. Só entrar em zonas de retração, zonas que você identificou que a probabilidade de retração é maior. Vamos imaginar que eu tenho aqui uma região de resistência. Essa região pode ser tocada de várias maneiras. O preço pode chegar até ela de formas distintas. Tendo em conta que o preço tende a repetir os mesmos padrões. O mercado é cíclico. Então, pessoal, vamos supor que as velas cheguem assim na nossa zona. Opa. Temos aqui uma vela de alta. Vem, opa, outra vela de alta. Mais uma vela de alta. E a outra vela vem, toca. E a vela retrai. Vai fazer o que? Vai deixar um pavio. Tá muito bonito, mas enfim. Agora, uma de baixa. Opa. Uma vela de baixa. Uma de baixa. De baixa. Sabem ser vermelho. Oba. Agora ela chega aqui, uma de alta, outra de alta, chega na nossa zona, toca e retrai. Ela vai deixar um pavio. Desculpa aí, e também pavio tem que ser outro. E o que é que nós estamos a ver aqui, pessoal? Temos uma zona boa para operar retração. Isso é um suporte, uma resistência. Bom, é um ponto de retração que você identificou no gráfico, um bom ponto de retração. Então nesse caso você vai ficar já alerta, vai colocar já o teu alerta no gráfico. Por quê? Porque o gráfico está nos dizendo que nessa região, maioritariamente quando o candle toca, ele tende a retrair. E como já aconteceu 2 toques, você vai ficar atento para pegar a tua entrada no terceiro toque, na nossa resistência ou suporte. Então, essa é uma zona de maior probabilidade de quando você pegar a tua operação, o preço retrair também. E outra, quando você fizer, quando tu fores a fazer a tua marcação no gráfico, após a marcação, tu tens de identificar se essa região é uma região padrão de retração. Você tem de ver como é que os gráficos estão a chegar naquela zona, qual é o comportamento do candle após tocar aquela zona, o que nós estamos a retrair. Tem de identificar estes aspectos na tua zona de retração. Agora, em outro caso, que as velas estejam a chegar de uma outra forma na nossa zona, desculpa aí, damn boy. Oh caramba. Damn. Estava mandando isso aqui no chat. Sim, vamos supor que a vela chegou assim na nossa região. A vela vem, toca aqui, não retrai, volta a descer, chega aqui também, toca e não retrai.
Quando chegar para fazer o terceiro toque na tua zona de retração, você vai evitar pegar entradas assim. Porque se nos dois toques que a vela fez na tua zona, ela não retraiu, é mais provável que quando ela volte a tocar a tua zona, ela acaba rompendo. Vai depois terminar assim. Ou vir e terminar aqui assim. Por quê? Porque não é uma zona boa para retração. Então você vai evitar pegar operações em zonas assim. É importante que você identifique se é uma zona boa para retração ou não. Então é isso que eu quero que vocês tenham em conta. Saber identificar as zonas de retração no gráfico. Porque isso é muito importante para vocês poderem realizar as vossas operações. Então na próxima aula eu vou trazer conteúdo sobre marcação de suporte e resistência. E levem também em conta quando forem operar retração de M5, vocês têm de ter dois topos ou dois fundos válidos. Tem de fazer movimento completo de topos e fundo válidos. O que é um topo e um fundo válido? São topos e fundos onde temos movimentos de retração. A vela sobe, toca aqui e retrai. Vem, retrai, volta para cima, retrai. E assim vai. Quando a vela ou o candle chega no nosso topo e não retrai, esse não é um topo ou um fundo válido. Para ser um topo ou um fundo válido, a vela tem de retrair. E é muito importante ter os dois topos válidos, porque a partir do momento que a vela for buscar a tua zona de retração pela terceira vez, você vai considerar uma entrada. Para isso é necessário ter os dois topos ou fundos válidos. Então chegamos ao fim da nossa aula. Vão até o meu perfil do Instagram. Lá vão encontrar o meu Linktree. Se inscrevam. Se inscrevam. Façam o vosso cadastro na corretora. E bora pra cima. Vamos com mais conteúdo na próxima aula.